Vamos a mais um vídeo. Holístico é aquilo que vem do todo. Conhecer e entender as terapias holísticas é um passo a mais no seu processo de desenvolvimento pessoal. Elas são ferramentas que nos auxiliam quando encontramos alguns obstáculos que não conseguimos ultrapassar sozinhos. Hoje, vamos falar de mais uma terapia holística, a TRG. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é dia 29 de abril de 2024 e amanhã nós teremos aqui uma convidada, uma nova convidada, que com certeza se torna uma nova parceira do canal também, a Sebastiana Martins. E o nosso tema será sobre a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. É um nome meio complicado, né? Mas é uma terapia muito interessante, eu inclusive já fiz uma sessão com ela para entender como que essa terapia funciona, como que ela acontece, né? E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o que é holístico, e tudo que eu estou trazendo aqui foi baseado no que o meu amigo terapeuta holístico Levi S. Dias nos passou numa live que eu fiz com ele em 2022. Inclusive eu vou deixar o card dessa live aqui para vocês, uma live muito interessante. E o Levi é uma pessoa assim com uma formação imensa. Eu até fiz uma apresentação dele nessa live, mas eu não falei praticamente nada de tudo aquilo que ele tem informação, de todo o conhecimento, e como eu o conheço há muitos anos lá, eu sei que ele faz um trabalho maravilhoso. Então, quem tiver interesse aí, pode assistir, o card está aí para vocês, ok? E claro, eu peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. Quem não é inscrito pode aproveitar para se inscrever, se gostar de temas relacionados a desenvolvimento pessoal, despertar, expansão da consciência. E isso ajuda o canal, ajuda a divulgação do vídeo e principalmente a divulgação de conteúdos com qualidade. Bom, pessoal, o termo holístico significa aquilo que vem do todo. É quando nós, porque o ser humano costuma ter um foco assim muito de águia, é tudo muito direcionado, nós temos uma dificuldade de enxergar todas as partes que compõem esse todo onde nós vivemos, tanto no nosso planeta quanto do próprio universo. Então, quando você desenvolve uma consciência holística, significa que você está desenvolvendo o seu nível de consciência, conseguindo aumentar a sua frequência de vibração e, portanto, ir elevando a sua capacidade de sentir tudo que acontece à sua volta. E, como eu sempre falo, isso tem a ver, então, com a elevação dos nossos níveis de consciência. Nós normalmente, mais ou menos, começamos aqui, e desenvolvendo o nosso conhecimento de tudo, e principalmente o nosso próprio conhecimento, nós vamos conseguindo elevar essa frequência de vibração, o nosso nível de consciência, e entendendo o que significa a palavra holístico e o que significa ser uma pessoa holística, ok? E também, quando nós fazemos isso, nós conseguimos acessar com mais facilidade as nossas faculdades mentais, e eu tenho insistido muito nesse assunto aqui no canal, porque isso é de extrema importância para quem realmente assumiu o compromisso de se transformar numa pessoa melhor, de conseguir lidar melhor com tudo que acontece ao nosso redor e, principalmente, conseguir mudar os resultados que obtém em todas as áreas da sua vida. Então, quanto mais você, portanto, vai elevando a consciência do todo, mais você vai chegando aqui perto do nível da praxis, né? Ou da maestria, ok? Então, as terapias holísticas são um grupo de ferramentas que trabalham com esse conceito do todo e que nos ajudam na condução do nosso próprio autoconhecimento. Porque quando você parte para estudar sobre isso, muitas vezes você trava num determinado trauma, problema, numa lembrança, numa alguma coisa ou algumas coisas que não estão bem resolvidas dentro de você com relação ao seu passado. E as terapias holísticas podem ajudar muito nisso.
E as terapias holísticas, pessoal, ela tem uma universidade chamada Unifas, foi a primeira universidade de holismo do mundo, se eu não me engano, foi um francês que criou essa faculdade, a universidade, inclusive, o Levi fala sobre isso na live também, né? E as terapias holísticas envolvem quatro pilares, porque muitas vezes as pessoas acham que essas coisas, sabe, não funcionam, mas tudo isso, esses estudos, eles são baseados em quatro pilares que são fundamentais. Então, vamos lá. O primeiro pilar é a filosofia. Então, a terapia holística trabalha muito com a intuição, com o desenvolvimento da capacidade do ser humano, e a intuição é uma das seis faculdades mentais. Ela trabalha com a espiritualidade, com esse processo do autoconhecimento, da sua conexão com algo maior. Por isso também quem resolve, né, ascender aí a níveis de consciência mais elevados, com certeza acredita numa força maior. Se você não acredita em absolutamente nada e você acha tudo isso um papo furado, então provavelmente a terapia holística não é para você. E essa espiritualidade, então, dentro da terapia holística, está ligada à nossa vibração, à nossa frequência de vibração, o quanto nós nos conectamos com esse universo maravilhoso do Criador, que tudo pode, que tudo é, que tudo está em todo lugar. Então, quando nós abrimos o nosso coração para isso e deixamos toda essa energia vibrar dentro de cada uma das nossas células através do nosso pensamento e da emoção que nós geramos por conta disso, nós nos tornamos seres holísticos e as terapias holísticas, obviamente, vão colaborar com isso. Também envolve o terceiro pilar, que é a arte, aqui expressada pelo sentimento, porque todo pensamento gera uma emoção, que gera um sentimento que vibra na sua célula e pode promover milagres. E o quarto pilar, a ciência, tá? Que envolve o pensamento, ou seja, as pessoas que desenvolvem as terapias holísticas, existem terapias mais recentes, existem terapias holísticas mais antigas, elas trabalharam nisso, elas pensaram de verdade, elas mostraram resultados. Existe toda uma ciência por trás disso, inclusive comprovado, com resultados comprovados. Então, quando nós falamos de terapia, nós não estamos falando de coisas que não têm comprovação científica para aquelas pessoas que gostam, né? Normalmente o traço um lá no Eneagrama, né, da personalidade do traço 5, mentira, traço um nada, o traço 5, que é aquela pessoa que gosta da comprovação, da comprovação, da comprovação, e normalmente são pessoas muito estudiosas. Eu tenho um traço 5 bastante elevado, mas eu não vou tão a fundo assim. Eu normalmente, quando eu entro em contato com um novo conhecimento que fala com o meu coração, eu nem preciso pesquisar muito, porque eu sei que se aquilo ali está conversando comigo, é porque a minha intuição está me dizendo que é uma coisa que realmente vale muito. E, obviamente, quando eu quero me aprofundar no assunto, aí sim eu vou conhecer mais e vou estudar. Tá? Por isso que eu tenho esse canal aqui, pessoal, porque eu estudo bastante, certo? Então, como eu disse, se você não crê em algo maior, normalmente as terapias holísticas não é uma busca que você vai fazer para ajudar você nesse processo de desenvolvimento pessoal. E a terapia de reprocessamento generativo, a TRG, é uma terapia que envolve esses pilares. O Jair Soares é de Recife, ele é graduado em psicologia e foi ele quem criou, ele quem desenvolveu essa terapia, porque ele ficava muito incomodado. Aliás, aqui na descrição eu estou deixando, se eu não me engano, dois ou três links para vocês conhecerem um pouco, tá? Inclusive um link de um vídeo dele onde ele mesmo explica, tá? Como que ele chegou nisso. Ele se formou em psicologia, mas ele percebia que o resultado que os interagentes dele, né, como diz o Levi, você trabalha com interagentes dentro da terapia holística, mas no caso dele, como psicólogo, os clientes dele, os pacientes dele,
acabavam não apresentando resultados satisfatórios, acabavam sempre, de alguma maneira, se sentindo frustrados, e ele, como psicólogo, começou a se sentir assim também. E ele começou, então, a observar os seus colegas de trabalho, ele começou a fazer uma série de pesquisas, e ele percebeu que aquilo não estava não estava deixando nele aquele contentamento de poder ajudar as pessoas de uma maneira direta, assertiva, né? Então, como ele sabe, é conhecedor, né, de que a nossa mente subconsciente guarda todas as experiências que vieram do nosso passado, formando as nossas verdades, e essas verdades acabam fazendo com que a gente continue vivendo a vida sempre baseado no passado e travando em alguns lugares, porque são coisas que aconteceram conosco para trás e que acabaram nos limitando no desenvolvimento daquela determinada área da vida, como ele é conhecedor disso, né? Ele começou a buscar uma forma de acelerar o tratamento dos seus interagentes. Ele queria ver resultados mais rápidos, ele queria alguma coisa que fosse definitiva. E foi aí, então, que ele criou a TRG. E ela possui 5 protocolos de atendimento, que são o cronológico, o somático, o temático, o futuro e o de potencialização. Então, na minha consulta, na minha sessão, né, com a Sebastiana, eu iniciei aqui no cronológico, que é quando se faz uma varredura de eventos que você passou desde que você se conhece por gente, eles separam, né, do 0 ao 7, do 7 às 14 e tal, e vai sendo feita uma limpeza desses eventos. E o mais legal na TRG é que, se você quiser, você não precisa dizer para o terapeuta que está te atendendo o que você está sentindo, o que aconteceu, qual é o problema. Não há a exposição da sua intimidade. Caso você seja uma pessoa com um traço de personalidade que não gosta de se expor, que é o meu caso também. Porém, se expor assim, né, em intimidade, em detalhes e tal. Quando eu fiz a minha sessão com a Sebastiana, eu contei para ela o que é que me incomodava, né? Porque o que acontece? Quando você fala para o terapeuta e tenta explicar o que está acontecendo, o que aconteceu, qual é a história, ele consegue, obviamente, direcionar com mais foco a condução da sua sessão, mas ela vai surtir efeito mesmo que você não explicite tudo, ou só conte partes, ou não conte nada, ok? Isso é bastante interessante. É, então, comparado a outros métodos, né, essa terapia traz resultados mais rápidos, mais assertivos, certo? E é bem interessante, tá, pessoal? Eu fiz e gostei bastante. E aí, depois, como eu já venho nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de muito estudo, de mudanças internas também, porque não adianta nada ir acumulando conhecimento e não colocar em prática, né? De quando eu comecei para cá, eu mudei bastante e muita coisa ao meu redor mudou, certo? Então é todo um processo, as coisas não acontecem de repente, porém existem determinados tipos de terapias holísticas que nos ajudam a acelerar esse processo. Aí eu fiz a sessão com ela e depois eu comecei a pensar, né? Eu falei, bom, então agora nós vamos continuar com atendimentos dentro desse processo cronológico para fazer toda essa limpeza, que normalmente vai aí até os 35 anos, mais ou menos, né? E até mais para frente, se a pessoa tiver algum trauma tal. Mas eu fiquei pensando, hoje, pessoal, eu não me incomodo mais. Eu fiquei buscando na minha memória alguma cena, algum fato, alguma coisa que aconteceu comigo. Aconteceram muitas, óbvio, né? Mas eu não consegui identificar nenhuma cena que me incomode, eu não consigo. Tinha só uma que me incomodava, que foi essa que eu tratei na sessão
com a Sebastiana. Então, eu até preciso conversar com ela para falar isso, porque eu não sinto. É como se eu, ao longo desse período todo, de todo esse envolvimento comigo mesma e com os estudos e tudo mais, é como se eu tivesse limpado as coisas dentro de mim, né? É, lógico, demorou um tempo, e com a TRG você pode, então, acelerar TRG. Com a TRG você pode acelerar o seu processo para conquistar um desenvolvimento pessoal mais assertivo, um pouco mais ágil, né? Se libertando aí de algumas amarras lá do passado que podem estar limitando a sua vida. Então, a Sebastiana é formada, sim, no Instituto do Jair Soares, e amanhã ela vai explicar mais para nós sobre a terapia e como ela chegou nessa terapia e o que que isso causou na vida dela. E, ó, lembrando que eu trabalho com sessões de aconselhamento, que muito ajudam nesse nosso processo de autoconhecimento, porque as pessoas muitas vezes não sabem nem por onde começar, precisam conversar, precisam colocar para fora coisas que elas não têm com quem conversar, e muitas vezes, quando nós queremos conversar com parentes, com a nossa família, ou às vezes com amigos mais próximos, as pessoas acabam nos julgando, né? E em sessões de aconselhamento, assim como em qualquer tipo de tratamento holístico ou tratamento com psicólogos, com psiquiatra, não há esse julgamento, tá, pessoal? E isso é uma coisa bastante importante. E a nossa mensagem de hoje é: a vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Esse é um ditado oriental, lembrando que quanto mais nós ficamos presos às amarras do passado, mais vibramos em baixa frequência e mais somos atingidos negativamente por isso, não conseguindo conquistar bons resultados em nossas vidas. Eu sou Sofia Golfeto, espero vocês na live de amanhã. Desejo a todos uma excelente semana, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê. Um beijo para você e fica mais um pouco comigo aqui, ó, nos links, aqui nos cards que eu deixei para vocês. Tchau, pessoal. Opa!